Salve GP3, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal do YouTube. No vídeo de hoje a gente vai falar sobre um assunto muito importante, que é um assunto sobre indicadores técnicos. Você já ouviu falar? Você sabe o que é um indicador técnico? Eu já cheguei a utilizar indicadores técnicos lá no meu início, quando eu operava opções binárias. Eu não sabia nada sobre indicadores técnicos, só me falava que era para colocar, que eu ia conseguir operar, basta cruzar a média para cima, para baixo, que eu ia conseguir operar. Mas depois eu descobri que não era bem assim que a banda tocava. Será que é bom utilizar indicadores para o day trade? Eu vou te mostrar de fato o que são indicadores técnicos e vou te dar a minha opinião, se faz sentido ou não você utilizar os indicadores para fazer day trade até o final desse vídeo. Lembrando que se você não é inscrito no canal ainda, cara, ó, já se inscreve aqui, ativa o sino das notificações também pro YouTube poder te avisar todo vídeo novo que nós lançarmos no canal, cara. E também faz o seguinte, me segue no Instagram, para que lá você consiga entender um pouco mais sobre as operações que a gente faz dentro do Deep Trader, o método que a gente opera e como que tu pode se tornar profissional de fato dentro do mercado de Forex com técnicas validadas. Eu explico isso, passo todos os dias, diariamente, no meu Instagram. Tu já fez tudo isso? Então agora eu vou te trazer aqui para a tela do meu computador e eu vou poder te explicar esse assunto sobre indicadores técnicos. Já aqui na tela do computador agora eu vou poder te explicar de maneira prática o que são os indicadores técnicos e por que esse tipo de análise é muito utilizado até hoje no mercado financeiro. Primeiro ponto que eu preciso te explicar aqui, cara, indicadores técnicos são fórmulas matemáticas na qual vai precisar inserir dados para ela te retornar um resultado. A gente tem vários tipos de indicadores técnicos. Se a gente for pegar, por exemplo, aqui ó, pela ferramenta do MetaTrader, eu te mostrar, só da gente poder ó, inserir indicadores aqui. Olha o tanto de indicadores que existem. E é claro que eu não vou te explicar o que é cada um desses aqui. Cada um tem uma personalidade, cada um tem uma função, cada um é calculado baseado em alguma coisa. Eu coloquei até alguns aqui para você poder entender, né, o que são esses indicadores. Alguns vão ficar abaixo do gráfico na qual você opera. Outros, como você pode ver, vão ficar assim, ó, no gráfico mesmo que você opera. Então, alguns são barras, outros são linhas que se movem. Enfim, no final das contas, indicadores técnicos são cálculos matemáticos, são fórmulas matemáticas que precisam de dados para te gerar um resultado. Agora que você já entendeu o primeiro ponto, né, o que são essa parte de indicadores técnicos, por que muitas pessoas utilizam indicadores para operar no mercado? Como são fórmulas matemáticas, os indicadores eles vão te fornecer resultados, às vezes para você entender se aquele ativo está em alta, se aquele ativo está em baixa, que é o que nós traders precisamos entender para saber se a gente vai fazer uma compra ou uma venda. Os indicadores existem há bastante tempo no mercado e é uma análise que é utilizada até hoje, inclusive é tema de prova para quem quer se tornar analista de alguma empresa, de algum banco. Isso cai sim em prova a partir de indicadores técnicos. Porém, vem um ponto, tá bom? Para você entender o que é indicadores técnicos, eu vou te mostrar alguns, assim, né, que é mais utilizados no mercado. E quando eu comecei lá em opções binárias, mais ou menos aí mais de 8 anos atrás, eu também utilizava, mas eu não entendia o que eram os indicadores técnicos, para que serviam, como que eles eram formados, de onde vem aquela linha, aquelas barras, eu não entendia nada. E se você está passando por isso hoje, está utilizando indicadores sem nem mesmo entender o que é aquele indicador, o que ele calcula, quais as informações que ele te fornece, é melhor tu evitar a utilizar. Utilize informações na qual você tenha segurança, porque, cara, eu falo uma coisa, day trade, você está arriscando seu dinheiro, se você não tiver segurança do que você está fazendo, é melhor você não estar no mercado, você vai acabar com o teu patrimônio, para com isso imediatamente. Então, se você quer utilizar indicadores, eu vou te apresentar aqui, né, alguns dos principais, como é que eles funcionam, e também vou te dar minha opinião no final desse vídeo sobre utilizar ou não indicadores para day trade. Fica até o final para tu entender. Primeiro ponto, cara, eu vou trazer aqui para ti na tela, ó, algumas fórmulas matemáticas. Se você não gosta de matemática, então, cara, nem utiliza indicador que você vai precisar entender isso. Por exemplo, aqui eu tenho um principal indicador, ó. Tá vendo essa fórmula bem aqui? Essa fórmula é de um dos principais indicadores. Vou até aumentar um pouquinho ela aqui para você, ó. E essa fórmula dá base para vários e vários e vários outros indicadores. Deixa eu colocar aqui para ficar legal. Ela dá base para vários e vários e vários indicadores. Ó. Você consegue perceber que comigo? Essa fórmula bem aqui, tá bom? Como você está vendo, não é das bandas de Bollinger. Essa exclusiva bem aqui é uma fórmula da média móvel simples, tá bom? É uma fórmula de média, simples assim. Então, quando você coloca uma média móvel no seu gráfico, né? Se a gente for pegar e colocar uma média móvel aqui no MetaTrader, por exemplo, você vai ter que escolher o período na qual você vai botar essa média móvel aqui, ó, um período de 10, 20, 30. Então, o que a média móvel faz? O que ela faz? Ela vai calcular o preço médio dos períodos que você selecionou. Se você selecionou 10 períodos, ela vai somar o preço de todos eles e vai dividir por 10 e vai tirar o preço médio e vai plotar uma linha aqui, né? Vamos colocar uma linha amarela, por exemplo, aqui, ó. Ó, essa linha amarela vai calculando para mim o preço médio, né, dos últimos 10 períodos que eu escolhi. No caso, eu estou no gráfico aqui de 5 minutos, então pega as últimas velas de 5 minutos e tira a média dela. Então, essa fórmula que eu mostrei para você é a fórmula da média móvel simples, tá bom? A gente tem alguns outros tipos, mas percebe comigo, ó, que é uma fórmula. É uma fórmula matemática onde você vai precisar inserir dados
Para ela você vai precisar inserir a quantidade de períodos que você quer calcular a média e também o preço de fechamento ali daqueles ativos, para você entender qual é a média desses últimos 10 períodos, tá bom? Isso que você precisa entender que é um cálculo matemático, não vai fugir disso daqui. Outro indicador que a gente tem são as bandas de Bollinger. Você já ouviu falar sobre as bandas de Bollinger? Que são os indicadores bem aqui, né? Se eu tirar a minha média aqui, você vai perceber que vai ficar, né, outra linha aqui. As bandas de Bollinger são essas bem aqui, ó, onde plota 3 linhas no teu gráfico, né? E parece que elas ficam encurralando ali o preço do ativo, né? O preço do ativo sempre fica, ó, dentre as bandas, né? E, cara, a fórmula da banda de Bollinger é essa bem aqui que eu mostrei para vocês. Ó, é a média, você vai precisar de duas fórmulas matemáticas para fazer o indicador de banda de Bollinger. É a média e o desvio padrão, tá? Essa fórmula aqui é a fórmula do desvio padrão, que é uma fórmula utilizada para a gente entender a dispersão de um conjunto de dados, né? Quanto mais próximo de zero, a gente entende que aqueles dados são homogêneos, né? Eles são próximos um do outro. Enfim, mas a banda de Bollinger nada mais é que a média, ó, a banda superior, que é essa aqui de cima, é a média, é uma média móvel, mais 2 vezes o desvio padrão. A do meio é a média também, uma média móvel que você escolhe. E a banda inferior é uma média móvel menos 2 vezes o desvio padrão e forma esse indicador, né? Então você percebe que também é um cálculo matemático, enfim, como qualquer um outro. E outro também indicador importante, né, que é o MACD, que ele aparece dessa maneira bem aqui, ó, como você está podendo ver, abaixo do gráfico que você vai estar operando. O MACD nada mais é que uma média móvel exponencial de um curto período menos a média móvel exponencial de um longo período. Então, praticamente tudo parte da média, sempre do preço médio ali do ativo. Esses são os indicadores que mais são utilizados e sempre entende comigo que tudo parte de um cálculo matemático. Agora eu quero te mostrar o seguinte, que também já vai te levar para a minha opinião sobre você utilizar indicadores técnicos para operar day trade. Eu fiz aqui até plotei um gráfico aqui para você entender. Por exemplo, ó, se finge que isso aqui para mim, ó, é o preço de fechamento dos ativos, tá bom? Lembra que tudo partia do preço médio, mas não só do preço médio, que eu vou te mostrar aqui vai servir para qualquer tipo de indicador praticamente. Ó, vamos supor que você tem uma normalidade ali de dados, 4, 4, 5, 8, 9, 9, 5, enfim, tá? Esse aqui, ó, é o preço médio dessa variação de preço aqui no decorrer, vamos supor que a cada 5 minutos tu tem um dado desse. Esse aqui é a média, então a média está 5,08. Então, se você tiver operando, né, lá no mercado, e o mercado está em 8, mas a tua média móvel vai estar marcando 5 ali, perfeito? Então, provavelmente o mercado vai estar acima do preço médio naquele momento, porque a média é 5 e naquele momento ele está 8. Então, se isso aqui continuasse, ó, por exemplo, 7, 6, 5, você ia ter dados normais, dados tranquilos, e tu ia calcular um preço médio, perfeito? E aí o que acontece? Olha o que acontece quando você, por exemplo, tem uma discrepância e um dado desses aqui, ó, acontece isso. Você está seguindo uma normalidade e você tem um dado ali super discrepante. E olha o que acontece com o preço médio. Joga lá para cima, o gráfico fica todo bagunçado. Aí depois, ó, você teve uma discrepância de dados, voltou para a normalidade, mas isso daqui, ó, já te deu um pico ali no indicador, né? Então entende que o indicador estava te dando um retorno, né, médio legal do preço e do nada teve ali um dado discrepante, fugiu da normalidade e o teu indicador ele começou a marcar coisas diferentes, te dá falsos sinais. Isso aqui acontece no mercado, tá bom? Acontece no mercado diariamente, principalmente porque o nosso mercado ele é impactado todos os dias por dados econômicos, notícias políticas que não estão totalmente previstas. E então imagina se você está operando ali e sai um dado econômico extremamente forte e vai mexer com tudo no preço do ativo, né? Então é isso que movimenta de fato o mercado. A tua média móvel, teu MACD, as tuas bandas de Bollinger, todas vão te dar sinais falsos, todas vão descorrelacionar, porque são cálculos matemáticos e a matemática funciona assim. Independente do indicador que você esteja utilizando, ele vai ser um cálculo matemático, então isso pode acontecer. E entende uma coisa comigo, né? Se você for operar tempos longos maiores, então vamos imaginar que esses dados aqui, ó, esse 4, esse 5, esse 8, esse 9, enfim, deixa eu tirar esse 90 daqui, vamos colocar um 6 aqui. Vamos imaginar que esses dados aqui são dados mais robustos, são dados, por exemplo, ali de um dia, de semanas. Então você tem uma consolidação de dados muito maiores do que, por exemplo, você colocar um dado de 5 minutos. 5 minutos você tem uma informação de 5 minutos. De um dia você tem a informação do dia todo, de fechamento, de abertura, de máxima e mínima. Então imagina comigo, você calcular o preço médio de um ativo durante uma semana, dá muito mais segurança do que você calcular o preço médio ali de 15 minutos daquele ativo, porque é um tempo gráfico muito pequeno, tu não tem tantas informações robustas, tu tem micro informações. Então, juntando essa parte do cálculo matemático e o mercado, às vezes te dá um dado muito discrepante, e o que acontece? Você inserir isso em tempos gráficos menores, cara, tu vai ter vários sinais falsos dos indicadores. Vai ter momentos que vai dar certo se não estiver acontecendo nada no mercado, se ele estiver seguindo ali um padrão de movimentação, se não tem nada discrepante, vai dar certo. Mas, hora ou outra,
tu vai ter dados econômicos, notícias políticas, breaking news acontecendo no mercado que vai impactar de fato ele. E se tu se conecta só com o indicador, se tu analisa só através dos indicadores, tu vai tomar posições erradas no mercado. Ederson, mas tu não falou que isso, inclusive, os indicadores são um tema de prova para analistas? Com certeza, mas se você utiliza para tempos gráficos maiores. Aí vem a minha opinião. Indicadores técnicos para day trade não é um tipo de análise totalmente confiável e segura. Eu não indicaria você utilizar. Além de que eles vão mais te atrapalhar do que te ajudar, porque o teu gráfico vai ficar cheio de linha, cheio de barra, cheio de coisas, e tu não vai saber para onde olhar. Então imagina que você tem 30 variáveis para analisar o mercado, e dentre essas 35 são importantes só. Tu pode eliminar todas as outras 25 e utilizar só as 5 que são mais importantes, que têm ponderação. E os indicadores estão dentro dessas 25 desnecessárias, que vão mais te atrapalhar do que te ajudar. E eu falo uma coisa, não existe fórmula mágica, não existe algo simples, cruzou a média para cima, eu sei que o preço está aumentando, está em tendência de alta, eu vou comprar. Não é bem assim. A mesma coisa serve para baixo. A média móvel pequena está cruzando a maior para baixo, eu vou vender. O mercado está ultrapassando os dois preços médios, eu vou vender. Não é assim. Não existe uma fórmula mágica. Se você está tentando encontrar fórmulas mágicas para operar no mercado, desculpa eu te falar, mas é melhor você sair do mercado que você vai perder dinheiro, provavelmente. Agora, se você quer ser um profissional de fato no mercado e utilizar essas 5 variáveis que são necessárias para você entender e operar como um profissional, acesse o primeiro link que está aqui na nossa descrição do vídeo para você ingressar no Deep Trader Forex. É um treinamento que vai te dar a possibilidade de entender o mercado de maneira totalmente profissional. E o melhor, você vai investir ali um preço pequenininho para poder entender a metodologia. Tu dá até 7 dias para pedir o teu reembolso, caso não atenda as tuas necessidades. Mas eu te garanto que dentro do Deep Trader tu vai ter acesso a informações coerentes e profundas e vai te dar a capacidade de operar o Forex de uma maneira totalmente profissional. E se você gostou desse vídeo, já deixa o like aqui também, para que a gente possa entender se realmente essas informações fizeram sentido para você. Se você quiser deixar uma sugestão de vídeo aqui nos comentários também, a gente vai avaliar para trazer essas possibilidades de novos temas, novos vídeos aqui para vocês. E eu te vejo num próximo vídeo.